Fala sensatos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar o vídeo, deem aquele like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Solta a vinheta, editor. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para falarmos a respeito do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca 2023, Flamengo versus o Fluminense. Seja bem-vindo, Ramon Dias. Fala aí, Hamilton. A gente vai falar de um jogo que é sempre um grande jogo, né? Sempre tem muita polêmica também. E vamos analisar um pouco desse jogo aí. Certo. Para a gente poder começar aí a falar um pouco desse clássico, né? O Flamengo teve junto com o Fluminense um período aí para poder se preparar, se ajeitar, né? As equipes para poder se enfrentar. A gente já sabe desse início de temporada de ambos tem uma diferença. O Flamengo do que se esperava não conseguiu atingir os seus objetivos, né? Um deles era chegar numa final de Mundial e poder ter disputado junto com o Real Madrid. E as perdas das Recopas, né? Uma para o Palmeiras e a outra para o Independente Del Valle. Você acha que para esse jogo agora, com esse período de paralisação no futebol, um trabalho mais tranquilo para o VP após a classificação diante do rival Vasco da Gama, você acha que o Flamengo vai vir com uma postura mais diferente, mais inteiro para enfrentar o Fluminense? Então, eu acho que ele pegou esse tempo aí para poder fazer alguns treinos diferentes para ver se entrosa mais o time, porque tem agora também jogadores que estão se recuperando, né? E podem ser que voltem ou não agora no campeonato ainda. Que eu acho que ainda não vão voltar, talvez só no brasileiro. Mas, no meu ver, enquanto teve a paralisação, o Vitor Pereira tá estudando o time do Fluminense, né? Que é um time bem forte, que a gente já viu jogando muito bem esse ano. Vem fazendo grandes jogos, mostrando que tem aquele futebol que envolve o outro time. Às vezes vai no contra-ataque, mas sempre tá ali atacando e dando trabalho. Então o Flamengo precisa muito, tipo, estudar esse time, ter táticas para poder segurar o Fluminense no campo de, def- de defesa e atacar, mesmo que seja só no contra-ataque. Mas o time do Flamengo tem muito mais que isso, né? Porque ele é um time que pode muito bem jogar para frente É, e não tem conseguido, mas eu acredito que depois desse tempo que o Vitor Pereira teve, pode ser que o time comece a jogar da forma que sempre jogou. sim, mesmo que, assim, mesmo a gente sabendo que o Arrascaeta está tendo problemas físicos, né? Não iniciou a temporada tão bem, né? Como se espera de um jogador da qualidade dele. É, vai fazer falta? Nesse momento ele vai fazer falta, né? Porque o próprio departamento médico já vetou ele dos dois jogos da final. E talvez não jogue nem o jogo da Libertadores e nem Campeonato Brasileiro da estreia. É um jogador que faz falta por ser o craque do time, mas tem jogadores que podem dar um melhor desempenho, Que é o igual caso o caso você do Everton Ribeiro, Everton Ribeiro, que é o cotado aí para sim. assumir a vaga do Arrascaeta. E também pensando por outro lado, você não são da mesma posição, mas
você poderia colocar um Everton Cebolinha ali para poder tentar jogar da mesma forma. Certo. Assim, tem andei aí dando uma analisada, tem uma possibilidade de escalação, né? Se não vazar, né? A questão lá do X9 que vem atormentando, inclusive o Everton Ribeiro deu entrevista aí falando que isso atrapalha bastante, incomoda, né? No dia a dia. E assim, tem uma provável escalação. É o Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio. Aí deixa em aberto entre Davi Luiz, né? Ou Léo Pereira. O Varela, Everton Cebolinha, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Ayrton Lucas, Gabigol e Pedro. Essa pode ser uma provável escalação aí diante do Fluminense. O que você É, acha desse time aí? é uma boa escalação. Tem jogadores que podem fazer a diferença, igual o próprio Pedro, o Gabigol. O Gabigol, então, por ser final, ele gosta de marcar muito em finais de campeonato. Então pode Mas ser que ele faça a diferença. esse início de temporada ele tá devendo, né? Já tem um jejum aí de sem fazer gols. Sim, Será que esse é o momento de decidir? são 6 jogos sem fazer gols. Mas é como sempre dizem dele, né? Ele é homem pra fazer gol em final. Ele é o Ele, cara das ele finais. é o cara das finais. Não posso dizer também que só ele, né? Porque do outro lado tem o Germancano que também gosta de fazer gol, não só em finais, mas em todos os jogos, né? E em comparação nesse início de temporada dos dois, na minha opinião, o Cano ele tá com muito mais confiança, fazendo gols, tendo um desempenho muito além do esperado, né? Que a gente sabe do potencial do Cano, né? E vem fazendo o início de temporada muito promissor aí. E o Fluminense conta muito com ele, né? Principalmente aí o cara do gol. Sim. Ele tem sido pra mim o melhor jogador desse início de ano entre os clubes. Tem jogado demais, feito muitos gols e também tem dado bastante assistência para os companheiros, que já é uma diferença. Você joga ali para fazer gols, mas também está ajudando, voltando para pegar a bola, dar assistência. Isso já dá uma ajuda para o time também. Então, nesse momento, eu acho que ele está sendo o melhor jogador entre os times brasileiros. E bem fisicamente, né? Já pelo lado do Fluminense, nós podemos ter uma novidade no banco de reservas, né? Que é a contratação badalada aí do tricolor, das Laranjeiras, que é o Marcelo. E você, Ramon, o que você acha assim? A gente sabe do tamanho que tem o Marcelo, né? O cara do Real Madrid ali, que ganhou vários títulos, Champions League, fundamental, importante ali, uma trajetória vencedora pela Europa. Como que você acha que ele chega e podendo encaixar nesse time do Fluminense? É, eu não, assim, como agora ele vai começar a jogar junto, não sabemos que pode ser que ele vai, como ele vai jogar aqui. Jo- Jogou muito tempo na Europa, sempre foi um excelente jogador. Pra mim, ele vai encaixar bem nesse time, que ele gosta de atacar e defender, muito mais atacar no caso. Mas a gente tem que esperar pra ver ele jogando mesmo, pra poder dar aquele veredito do que a gente acha dele. Mas eu acho que ele vai vingar no futebol brasileiro, que ele já vingou antigamente, e vai ajudar o Fluminense a conquistar alguma coisa, que é o que ele veio pra fazer. Certo. É, o Fluminense leva vantagem nos dois jogos, é favorito. É, pra Porque mim, assim, o Flamengo a gente sabe que o Flamengo contra o Fluminense é, não vem tendo uma sequência aí de vitórias, acaba perdendo, apesar que já ganhou um título em cima do Fluminense, né? Mas em disputa de Campeonato Brasileiro, por exemplo, deixa muito a desejar quando enfrenta assim o Fluminense, como já aconteceu no jogo de classificação
na pontuação do Campeonato Carioca, que acabou levando a virada. Sim. Se não me engano, nos últimos 10 jogos foram uma vitória do Flamengo, um empate e 8 vitórias do Fluminense em seguida. Então você vê que o Fluminense tem tido muito mais sorte nesses jogos e tem tido vantagem também. Por esse Certo. retrospecto, eu acho que possa ser favorito sim a ganhar os jogos. Mas como é final, a gente não pode falar que o time vai ganhar. É final e ainda é clássico. São jogos que são difíceis e Mas, sempre dá muita mas você emoção acha aí que, para os torcedores. mas você acha que, mas você acha que clássico não tem favorito? Muitas das Porque vezes, assim, a gente toca muito nesse assunto, o favorito é fulano, né? Mas o favoritismo não ganha jogo, né? Então, como que seria isso para é, você? é O muito, favorito, porque a gente sabe que o favorito nem sempre vence, né? sim. Às vezes a gente vai falar que o favorito vai vencer e a zebra vence, que é o time mais fraco no caso. Exatamente. Então, é assim, tem toda essa situação. O Marcelo vai agregar muito pro elenco do Fluminense, vai fazer a diferença. O que esperar dele no desenvolvimento dele? O que pode agregar? O Fluminense É, com isso ganha um gás a mais para essa final. eu acho que ganha sim, porque o Marcelo sempre tá ali pra jogar em qualquer clube que ele esteja, sempre tá com disposição, joga muito e ajuda bastante qualquer clube que ele Então, esteja. então, mas a questão da idade dele avançada, a questão física, a gente sabe que o nosso calendário é jogo atrás de jogo. Sim, É, isso pode impactar, porque assim, tem toda uma questão de readaptação, né? São muitos jogos, são viagens longas, e isso, quando você é, está na Europa, tem bastante jogos, mas a logística em si, ela beneficia muito a uma recuperação pós-jogo, a facilidade de acesso a determinado localidade da partida, coisa que é, a gente tem essa dificuldade aqui. sim, aqui tem muita dificuldade nisso, mas eu acho que o caso do jogador conseguir ficar disposto, ficar sempre ele ajudando o time, depende dele mesmo, de não sair tipo pra balada, igual alguns jogadores fazem, não comer besteira, essas coisas, porque tipo isso atrapalha também. Eu sei que também por ter muitas viagens, pode ser que ele se canse mais pela idade dele, mas também depende de como ele é regrado com as coisas do dia a dia. Que isso também ajuda você a sustentar mais o tempo. Certo. Para você, o Fluminense vai jogar da mesma maneira que vem jogando, vai para cima do Flamengo, vai tentar vencer. A sua expectativa do Fluminense manter essa postura de jogar do estilo do Diniz. Eu acho que eles ainda vão jogar da forma que eles vêm jogando, sempre aquele time jogando pra cima e quando necessário se defendendo. E no seu vez e para você. Eu acredito assim que o Diniz não vai mudar seu estilo. Talvez ele vai, em relação ao primeiro jogo, né, se imaginando que possa repetir por parte do clube de regatas ali do Flamengo, algo que foi feito na partida que eles se enfrentaram. Talvez ele tenha um pouco mais de cautela entre transições de jogada, com passes mais seguros ali. Eu vejo isso. Né? É uma das possibilidades de ter um pouco mais de, de atenção, porque assim, apesar que o Flamengo vai estar sem o Arrascaeta, mas aí sai o Arrascaeta e entra quem? Everton Ribeiro. Né?
Então tem qualidade ali no meio de campo, junto com demais outros jogadores. Então a gente está falando de um elenco muito técnico em relação ao que o Fluminense tem, né? Em comparação com os jogadores. Então a gente já viu em várias situações que o Flamengo, por exemplo, sendo pressionado, sendo atacado, tendo certa dificuldade, mas quando roubam a bola ali, é fulminante e é quase certo que numa bobeada, num lance ali, vai acabar saindo o gol. E outra que, assim, eu acho que o Fluminense tem que ser mais cauteloso também nessa saída de bola, porque, assim, corre-se muito risco com aquela saída que vai para o goleiro, abre no zagueiro, abre o lateral direito, o esquerdo, aí vem o volante para poder fazer Sim, uma saída de bola, e isso o Fluminense foi muito pressionado isso no sim. jogo entre o Flamengo, então é uma outra coisa também que o Fluminense deve manter essa cautela em relação ao clube de regatas do Flamengo, porque Isso uma aí bobeada que ali, tomando gol, acaba se complicando dentro da partida. Isso aí que você tá falando também aconteceu no jogo contra o Volta Redonda, né? Que eles ficaram fazendo esse tipo de Isso, que jogada acabaram e tomando tomaram até um gol no primeiro contra-ataques, jogo. né? Foi dois gols assim, né? De saída rápida, né? Sim, saíram bola rápida, aí o jogador Então, roubou e tomaram o gol. Isso aí é uma coisa que ele tem que ver também, porque tudo bem, você pode voltar a bola, mas se você voltar muito e não ter atenção ali e tocar muito, muitas das vezes errado, você vai tomar um gol à toa. exatamente, porque assim, você tá atacando o seu adversário, tá tentando ali, só que você tem que entender a qualidade do seu adversário. Apesar que hoje o Flamengo, se configurar, jogar Gabigol, o Pedro na frente, né? É, até o Everton Cebolinha, para mim, ele não tem tanta velocidade. É um jogador rápido, mas não é tão veloz quanto seria o Bruno Henrique em suas plenas condições. Que Sim, talvez é uma incógnita aí que ele não consiga exercer aquilo que ele exerceu. Enfim, em outro momento a gente vai ter a oportunidade de falar melhor sobre o Bruno Henrique. Mas, é, de certa forma, um time bem qualificado ali tecnicamente, um lance ali de escape consegue chegar com muita facilidade na frente e acabar fazendo gol aí em contra-ataque aí em relação ao Fluminense. sim. É, e você tem algum palpite desse jogo aí? Então, Ramon, é o seguinte, a gente não sabe como que o Flamengo vai se comportar, né? Porque o Flamengo está em reconstrução, né? Tá tendo uma nova cara, montando um esquema tático que, apesar do Flamengo ter ganhado títulos recentes, né, títulos importantes, só que o Flamengo ele aí tem uma coisa muito em relação ao Palmeiras, né? Não tem uma gestão assim na parte de futebol definido do que se quer. Então, assim, você vê mesmo, o Flamengo ganhou os títulos com diferentes técnicos, né, que passaram ali, só que você não vê uma estrutura definida. Até tentou se criar na era Jorge Jesus para poder ter uma estrutura tática ali, criar uma identidade, uma maneira de jogar. A gente sabe que o DNA do Flamengo é sempre ter a bola, jogar para frente, isso que combina com toda a sua história, né? Mas de fato assim fica devendo muito essa questão tática e fica muito é, rendido à questão dos seus jogadores, né? Da parte individual ali para poder decidir uma partida e como tem muitos jogadores de qualidade, a qualquer momento isso pode acontecer. Então assim a gente não sabe, a gente vai ter que aguardar esse primeiro jogo para saber qual vai ser o comportamento do Flamengo, ver o que o VP preparou nesse período de intervalo aí e ver se vai haver melhora, né? Que é o que a torcida do Flamengo quer, que o time não só vença,
mas convença também em outros aspectos táticos, não ficar tomando gols da forma que vem tomando nesse início de temporada e que isso acaba incomodando num todo. Então, eu espero isso. E pelo lado do Fluminense, você acha que ganhando essa final já é uma abertura de um caminho para o Diniz conseguir ganhar algum outro campeonato também? Se ele continuar nesse estilo de jogo? Então, tem muitas pessoas já elogiando o grande trabalho do Diniz há algum tempo, né? Que pontuava assim, algumas coisas que tinha que melhorar, né? De fato, o Fluminense não tem um elenco talvez estrelado, né? É claro que o Marcelo chega, muda-se a cara do plantel, né? De jogadores, dá um baque. É, Só que, assim, num todo, vai ter um time competitivo durante a temporada. Talvez, assim, para chegar para disputar os grandes títulos, talvez durante a temporada, que a gente sabe que é muitos jogos, e apesar de ter jogadores já com uma certa idade, isso pode atrapalhar também o desenvolvimento todo do trabalho. Mas respondendo a sua pergunta em relação se pode fazer com que o Diniz cresça, eu acredito que sim, tá? Pode ser um início, sim, de deslanchar. Só que vai depender de estar numa equipe ainda mais qualificada para poder alcançar, quem sabe, aí um Brasileirão, uma Libertadores futuramente. É, porque isso aí é uma boa também, porque ele já foi até cotado também para a seleção brasileira, no caso, né? Sim, sim. Ué, assim, a gente vai falar de outras pessoas, mas não tem títulos importantes para estar na seleção. Olha o próprio técnico aí da Argentina. Primeiro trabalho do cara. É, ele foi E um bom. ganhou a Copa do Mundo. Sim, Mas a Argentina não foi brilhante, cara. Entre ser brilhante e ganhar a Copa do Mundo, preferir você chegar na final, ser campeão, do que ser brilhante e ficar com o vice-campeonato. Futebol encanta, encanta. Mas eu acho que tem que ser útil e agradável, sim. entendeu? Então mas eu estou defendendo aqui o resultadismo. Não, mas eu acho que uma Copa do Mundo, né, que você tem uma oportunidade de disputar em quatro anos, eu acho que é por aí, Entendi. entendeu? Ramon, então assim, para você, você tem uma possibilidade de placar para essa primeira partida? É, é. Eu, pra essa partida, eu teria que ir no chutômetro, né? Porque como clássico, pra mim, não se sabe quem vai ganhar. Mas eu acredito que esse jogo vai acabar empatado em 2-2. Em 2-2 com essa quantidade toda de gols aí, deixando para definir tudo no último jogo da semana que vem, né? É isso aí. E você tem algum placar? Então assim, vai ser um jogo, como eu disse, a gente não sabe como que vai ser o comportamento do Flamengo. A gente espera que deva ser um comportamento diferente do que vem acontecendo e apresentar alguma melhora em relação do que vinha já tendo alguns pontos de melhora, né? Alguns acertos ali, alguns encaixes. Talvez aí 1-0 aí pro Flamengo, ou até 1-1 mesmo, pra ser modesto. Certo. Beleza? Beleza. Algo mais, meu amigo? Pra esse jogo é só isso por enquanto. Beleza. Galera, a gente pede aí para vocês se inscreverem no nosso canal, dar o like no vídeo, compartilhar com a galera, tá bem? A gente conta com esse apoio aí para a gente continuar trazendo os vídeos e melhorando a cada dia mais com vídeos aí para a gente poder discutir, analisar, um bate-papo aí sensato. E a gente vai trazendo novidades aí durante o ano
E vamos que vamos, sensato, beleza? Muito obrigado aí e até a próxima. Valeu.